Eu não quero ouvir falar da morte. É a primeira reação, não é? A igreja consagra o mês de novembro e abre o mês de novembro com a festa dos santos defuntos, a festa dos finados. Caros amigos do Sagrado Coração de Jesus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Tílio Faoro, da Associação dos Devotos do Sagrado Coração de Jesus, e eu quero apresentar para você 6 verdades muito importantes sobre a morte. E desde logo, a primeira coisa mas o que eu vou aprender com a morte? De repente vem uma pessoa aqui, um vídeo falando sobre a morte. Eu não quero ouvir falar da morte. É a primeira reação, não é? A morte, a gente procura afastar a morte. Pois bem, eu vou tratar exatamente desse problema. Começo por aí. A igreja consagra o mês de novembro e abre o mês de novembro com a festa dos santos defuntos, a festa dos finados. Por que a igreja faz isso? A igreja faz isso para nos lembrar da morte. Então, não sou eu que estou lembrando, é a Santa Igreja Católica Apostólica Romana que deseja lembrar a você que existe essa terrível realidade que se chama morte. A vida aqui na Terra acaba. Assim como ela começou, ela acaba. O que é a vida? A vida é aquele momento em que a vida começa, naquele momento em que a alma deu o princípio vital a nosso corpo. E a morte, o que é? É a separação da alma do corpo. Então, nós recebemos a vida, uma alma imortal, e em determinado momento vamos ser convidados a sair deste mundo que entramos provisoriamente, bruscamente, nós vamos partir para uma outra vida eterna. Esta é a grande verdade que a Igreja Católica nos ensina neste mês de novembro. Infelizmente, na realidade, nos últimos 50 anos, para dizer assim, muitos poucos padres, muito poucos sacerdotes, muito poucos pregadores falam da morte, falam do que a igreja ensina, que são os novíssimos, quer dizer, os últimos acontecimentos que vão vir depois da morte. Morte é o primeiro, depois juízo, nós vamos ser julgados, depois inferno ou paraíso, quer dizer, nós vamos para um lugar ou para outro. Provisoriamente vamos passar pelo purgatório, mas o purgatório também é provisório. Bom, então a primeira consideração é essa aqui, é a igreja que nos quer lembrar a respeito da morte. Agora, por que a igreja nos lembra a respeito da morte? Eu digo que não devemos nos irritar com a igreja, nem dizer, a igreja com essas coisas aí. Não. Se a igreja santa, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, resolve nos falar da morte, então nós temos que aprender alguma coisa com a igreja. A igreja não fala da morte para nos assustar. A igreja fala da morte não é para nos desesperar. A igreja quer despertar em nós pensamentos sérios e nos consolar para este momento. Então, guardemos esta reflexão. O que a igreja quer? Ela quer que a gente pense seriamente na vida. A vida tem fim? Tem fim. Então, nós devemos pensar seriamente e a igreja vai nos acompanhar com o sacramento da extrema-unção, vai nos acompanhar com as exéquias, são momentos em que a igreja abençoa os mortos antes de serem sepultados, catolicamente, não é? Portanto,
a igreja, ela está aqui presente em todos os momentos da nossa existência. Na hora do nascimento, logo que nascemos, o batismo, depois os sacramentos da Eucaristia, os sacramentos do matrimônio e, na hora da morte, a extrema-unção. Quer dizer, a igreja está sempre nos acompanhando, sempre nos consolando nesse momento. Outra coisa que é preciso considerar a respeito de finados e da morte é que outra verdade que nós muito esquecemos hoje é que a morte não é um fim. Uma boa parte do mundo de hoje acha que nós temos tudo, começa e termina aqui. Ora, isto não é verdade. A morte é o começo. A vida eterna começa com a morte. Então nós temos que passar por essa porta. E não adianta não dizermos que vamos passar. Todos vamos passar por essa porta. E nessa porta nós deixaremos tudo para trás. Seremos sozinhos a passar por essa porta. O que haverá depois? A eternidade. E isso também é um ensinamento da igreja. Nós vamos passar para a eternidade. E a igreja nos consola com isto. Eu falei do cemitério, eu já fiz visitas de cemitério, você também certamente já esteve no cemitério, e você tem aquela sensação curiosa, única, que é entrar no cemitério católico, sobretudo. Eu falo no cemitério católico, onde você vê o costume antigo. Hoje já não tem mais esse costume, infelizmente também acabou com isso, os túmulos e a cruz. Quer dizer, nos túmulos a gente pode parar e ver assim o nascimento e a morte, às vezes é 6 meses, às vezes é 3 dias, às vezes é 10 anos, às vezes é 30 anos, 80. Então fica aquela sensação, olha, não tem idade para morrer. A idade para morrer é aquele momento que nosso Jesus Cristo disse, venha. Esse é o momento que nosso Jesus Cristo disse, venha. Então, a morte não é o fim, é o começo. O começo do quê? Aí está a cruz. Nas sepulturas católicas está uma cruz. E a igreja recomendava de ter uma cruz. Por que a cruz? Porque a cruz é a esperança da vida eterna. Eu falei de morrer, de alma do purgatório, de passarmos pelo purgatório, e nós temos obrigação, a igreja também nos lembra isto, de rezar pelas almas que estão no purgatório, porque depois que a gente passa essa porta misteriosa que se chama morte, ficou tudo, o que aconteceu, aconteceu, não podemos mexer mais, a vida terminou. Mas então, no purgatório, quem é que pode ajudar as almas do purgatório? Nós aqui podemos ajudar as almas do purgatório. Se você rezar pelas almas do purgatório, você pode diminuir as penas das almas que estão no purgatório. E isso é uma coisa muito importante na devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Rezar pelas almas do purgatório. Então, veja bem, outra coisa que é uma grande verdade que nós precisamos lembrar sobre a morte é que quem é o rei da vida é o rei da morte. Quer dizer, nosso Senhor Jesus Cristo, Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, decidiu nos dar a vida, Ele decide também a hora da morte. E não adianta imaginar que você pode aumentar 1 minuto que seja da sua vida. Existe um caso famoso, muito curioso, na vida de Talleyrand. Talleyrand foi um homem de Estado francês famoso, rico até. Bom, ele tinha um medo de morrer tremendo. Era mundano, tinha um medo de morrer tremendo. E ele proibiu que falasse na frente dele de morte. A palavra morte não podia ser pronunciada. E o que aconteceu? Ele viu um amigo dele que de repente não aparecia, ele perguntava, onde está meu amigo? Os servidores, os amigos, as pessoas que estavam com ele ficavam em silêncio. Então, mesmo que não falasse da morte, ele ficava desconfiando, bom, esse aí morreu, né? Então, não adianta
proibir de falar morte, proibir de tratar do tema, porque a morte vai visitar a gente de um jeito ou do outro, não é? Então, a vida dele foi assim, ele ficou nesta ilusão, porque é uma ilusão, e um dia ele ficou doente. E aí agora, o que ele fez? Ele falou com o médico, meu médico e tal, se você me der 1 mês de vida a mais, por cada mês de vida a mais que você me der, eu lhe dou 1 milhão de francos. O médico agradeceu, disse que estava bem, etc., mas o médico, na realidade, não podia mentir. Então, passou a doença, ficou doente e ele morreu, né? Então, o médico não conseguiu fazer isto, e ninguém consegue fazer isto, por mais que seja poderoso nessa terra, de aumentar 1 minuto que seja na vida de uma pessoa, além do tempo que de nosso Jesus Cristo, que é o Rei da vida e da morte. Essa é outra lição. Por fim, a igreja ensina o seguinte: por que a vida, ninguém sabe a hora que vai morrer. Então, nós devemos estar preparados para o momento da morte. Com uma consolação, e é um 6º pensamento que eu quero deixar com você. Quando chegar esta hora, se você tiver devoção ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria, você terá ao lado da sua cama Nosso Senhor Jesus Cristo e Nossa Senhora acompanhando a sua morte. Porque há uma promessa explícita de Santa Margarida Maria, numa carta que é documentada, a 30ª carta dos escritos dela, em que ela diz: aqueles que se abandonam a Ele, Sagrado Coração, Ele toma sobre si o cuidado de tratar de nós e nos levar ao ponto de salvação na hora da morte. Então vejam que coisa tão simples. Quem ganha, evidentemente, somos nós, não é? Porque na hora da morte nós vamos ter 2 pessoas, e não são 2 pessoas, são 2, Deus, nosso Jesus Cristo e sua Santa Mãe, não pode dizer que são simples criaturas, que virão ao nosso lado, na cama, nos confortar e nos ajudar a ir para o céu, nos dando todo o conforto que só Ele pode dar. Por isso, eu recomendo, e eu vou tratar ainda dos outros temas que tudo que eu tratei aqui são tirados, são informações, são comentários tirados de catecismos e de boas fontes, santos. Eu quero tratar ainda, e por isso eu lhe convido no próximo vídeo. Muito obrigado, aliás, por ter assistido esse vídeo até aqui. Se você também não é ainda inscrito no canal, toque o sininho, se inscreva no canal, toque o sininho, deixe seu comentário para que também eu conheça o seu comentário. Você pode também dar o seu like e você pode compartilhar esse vídeo, fazer com que muitas pessoas abram os olhos, abram as mentes para essa maravilha que é o ensinamento da Igreja a respeito da morte e da passagem nesta vida, que todos nós vamos chegar àquele momento que, aliás, a gente reza na Ave Maria, agora e na hora de nossa morte. Por que a gente reza assim? Porque realmente é o momento mais importante da nossa vida, é a hora da morte. Então, que o Sagrado Coração de Jesus, que o Imaculado Coração de Maria acompanhe você hoje, sempre e de modo especial na hora da morte. Que aumente muito a sua devoção a esses 2 corações, para que nesse momento supremo da nossa vida, eles estejam ao nosso lado. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, muito obrigado por compartilhar este vídeo e até a próxima ocasião, se Deus quiser.